Quem foi Atalia? Mulheres da Bíblia. Vamos lá? Bem, Atalia era filha do rei Acabe, rei de Israel, e da rainha Jezabel. Ela se casou com o rei Jeorão, rei de Judá, tornando-se assim rainha consorte. Porém, quando seu marido morreu em uma batalha, Acasias, seu filho, assumiu o trono. Mas Acasias reinou por apenas um ano antes que Jeú o matasse. Este, portanto, era um dos comandantes militares do reino de Israel. E este ponto que a rainha ímpia entra na história. Conhecer quem foi Atalia nos ajuda a compreender um pouco de quanto se deixa dominar pelo desejo de poder prejudicar muitas pessoas. Percebemos isso quando Atalia, mãe de Acasias, decidiu tomar o trono para si mesma. Para isso, ela assassinou todos os membros da família real que pôde encontrar e se proclamou rainha. No entanto, um dos netos de Acasias, Joás, foi salvo por sua tia Joseba, esposa do sumo sacerdote Joiada, que escondeu o menino no templo e cuidou dele em segredo. Essa história iremos contar aqui neste canal. Não percam em Mulheres da Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 10 ao 12. Bem, continuando. Durante os 6 anos em que a tirania governou, ela introduziu a adoração a Baal em Judá e ordenou a morte de muitos sacerdotes e profetas de Yahvé. Ela também construiu templos para outros deuses pagãos e praticou a magia e a feitiçaria. Sua tirania termina quando Joás tinha 7 anos. Joiada decidiu revelá-lo ao povo de Judá e proclamá-lo rei. Está em 2 Crônicas, capítulo 23, versículo 11. Assim o povo de Judá jurou lealdade a Joás e Joiada ordenou a morte da rainha má. Como ela era filha de Jezabel, não é difícil entender as suas inclinações espirituais. Assim, ela aumentou o seu erro, introduzindo templos de adoração a Baal e perseguindo sacerdotes e profetas de Yahvé. Além disso, seu governo foi uma mão de ferro, praticando a magia e a feitiçaria e sendo vista como uma governante ímpia e cruel. Atalia morreu nas mãos do exército de Judá, liberado por Joiada. O povo de Judá celebrou a morte da rainha ímpia e Joás se tornou o novo rei. Ele governou por 40 anos e foi um dos poucos reis de Judá que se dedicaram a restaurar a adoração a Deus. Durante seu reinado, Joás realizou reformas religiosas e significativas, reparou o templo de Yahvé e restaurou as muralhas de Jerusalém e expandiu as fronteiras do reino. O que aprendemos com essa história? Bem, em primeiro lugar, devemos considerar que tudo isso aconteceu devido à desobediência do povo em guardar os mandamentos de Deus. As guerras internas e externas certamente abalaram a fé do povo, e seus reis não consultaram ao Senhor, mas faziam alianças com quem não podia salvá-los. Mesmo assim, essa história nos ensina que Deus deixa sempre um escape para que o seu povo sobreviva no meio do caos. Por exemplo, ele permitiu no meio de tantos netos, ela não conseguiu matar Joás, que deveria ter um ano na época. Aprendemos que o nosso coração, como ser humano, precisa se manter humilde diante dos propósitos de Deus. Assim, não devemos nos deixar levar pela ambição de coisas altas e sublimes, ou seja, para massagear o nosso ego. Por isso, pode prejudicar a nossa família e toda a igreja de Jesus Cristo.
A palavra de Deus é fiel e verdadeira, e ele prometeu não deixar o inimigo destruir o seu povo. Até aqui, amados. Lembrando que as imagens são meramente ilustrativas. Continue seguindo nosso canal em Mulheres da Bíblia.